Os Druzhiniki na Rússia não eram apenas acompanhantes armados do príncipe, mas também seu principal apoio, conselheiros, guerreiros e administradores ao mesmo tempo. Foi justamente a Druzhina que ajudou o príncipe a manter o poder, coletar tributos, travar guerras e administrar vastos territórios. Em suas mãos estava não apenas a força da espada, mas também as alavancas do governo, sem as quais é impossível imaginar a formação da Rússia. A vida de um Druzhinik era cheia de riscos e honra. Hoje ele participava de uma expedição contra os inimigos e amanhã sentava-se à mesa do príncipe ao lado do senhor da terra. Seu cotidiano, armas e tradições mostram a fusão das culturas vareg, bizantina e das estepes. Para entender como surgiu a Rússia, é preciso olhar para a vida daqueles que formavam o coração do seu poder, a comitiva principesca. Saudações, você está no canal History Show e hoje continuamos nossa série Como Viviam. Desta vez vamos falar sobre aqueles que estavam ao lado dos príncipes e faziam história junto com eles, os Druzhiniks. Vamos ver como lutavam, o que diferenciava seu armamento, como era o cotidiano e a posição na sociedade. Tenho certeza de que vocês vão descobrir muitas coisas novas e inesperadas sobre a vida daqueles que eram a elite da antiga Rússia. Fontes de informação. Ao falar da Druzhina, é preciso montar o quadro aos poucos como um arqueólogo com fragmentos de um vaso. O narrador principal é o conto dos anos passados, onde príncipes e companheiros surgem como heróis ou principais culpados pelos problemas. No canto da hóstia de Igor, eles já viram quase heróis épicos, arcos prontos, sabres afiados. Autores orientais trazem ainda mais cores. O viajante árabe Ibn Fadlan descreveu os guerreiros da Rússia com admiração e um leve temor. Na memória popular, os Druzhiniki são vistos como heróis lendários ou sábios conselheiros do príncipe. As bailinas de Sviatogor, do Brinio e Ilya Muromets, embora não retratem a realidade, refletem a visão da Druzhina como elite decisora do destino do principado. Para o povo comum, o Druzhinik era ao mesmo tempo um protetor e uma ameaça. Ele podia salvar do inimigo, mas também podia vir para coletar tributos. Essa dualidade também entrou para a tradição. Os arqueólogos, por sua vez, nos apresentam ferro, ossos, espadas, pontas de flecha, réplicas de anéis, pérolas, que são muito mais honestos do que os cronistas. E historiadores modernos debatem se o Druzhinik era um invasor vareg ou já um funcionário armado. No final, temos um caleidoscópio vívido de fontes. Nenhuma delas oferece um quadro completo, mas juntas permitem que a gente enxergue a vida desses guerreiros um pouco mais de perto do que os próprios Druzhiniks gostariam. A origem da Druzhina, de uma irmandade a uma instituição. A Druzhina não teve um único dia de nascimento. Na verdade, eles surgiram após um longo processo, quando os mais confiáveis e capazes se reuniam ao líder. Provavelmente unidades semelhantes já existiam antes de Rurik. A prática de pessoas influentes terem uma comitiva de tropas de elite existe desde as tribos germânicas da antiguidade. Se acreditarmos nas crónicas, a Druzhina surge na Rússia junto com os próprios príncipes. No início, guerreiros de além-mar foram até Rurik e seus parentes, e foram eles que formaram o primeiro núcleo das forças armadas. Nos relatos da crônica dos anos passados, a Druzhina parece quase uma startup itinerante, um pequeno grupo liderado por um líder carismático que viaja pelos vizinhos e os convence a pagar uma assinatura na forma de tributo. Por isso, esse grupo de amigos passou a ser chamado pelo termo familiar para nós, Druzhina. Os cronistas gostam de enfatizar que sem a Druzhina, o príncipe não podia nem guerrear, nem coletar tributos, nem sequer existir como governante. Depois, ocorre o efeito bola de neve. Quanto mais vitórias e saques, mais facilmente novos guerreiros se juntavam ao príncipe. Entre os séculos IX e X, a Druzhina deixou de ser só companheira do príncipe e tornou-se instrumento de coerção e segurança, garantindo a ordem em todo o território. No fim, a Druzhina nas crónicas não é só decoração nas biografias dos príncipes, mas o principal motor de seu sucesso, composição e divisão interna. A Druzhina, como outros coletivos sérios, tinha hierarquia própria. No topo estava a Druzhina Sénior, formada por nobres boiardos, vassalos próximos, conselheiros e comandantes militares.
Suas palavras tinham peso, orientando o príncipe tanto na guerra quanto em questões de paz. Era basicamente uma elite, tipo um conselho de diretores com o governante. Abaixo estavam a jovem Druzhina, nobres inferiores, pajens, boiardos e guerreiros para todas as ocasiões. Eles eram tanto a guarda pessoal quanto a principal força nas campanhas e, se necessário, mensageiros armados. É importante entender que sénior e júnior não se referem à idade. Um guerreiro de barba grisalha podia pertencer à tropa júnior se desempenhasse funções mais técnicas. Um jovem corajoso de 20 anos já podia sentar-se à mesa com o príncipe. Assim, dentro da tropa, reinava não apenas a disciplina militar, mas também uma espécie de escada social, pela qual era possível subir se houvesse coragem, inteligência e um pouco de sorte. A tropa não era um exército de massa, mas sim uma força de elite, equivalente a uma unidade especial da época. Historiadores estimam que um príncipe medieval tinha poucas dezenas de guerreiros veteranos e algumas centenas de jovens. Em grandes campanhas, o príncipe levava milhares ao campo de batalha, mas a maioria do exército era formada por milicianos, cidadãos e camponeses convocados quando preciso. A tarefa da tropa de elite não era derrotar o inimigo pelo número, mas sim comandar essa massa. A tropa de elite tinha um comando claro, quase como um manual de instruções. A base era o sistema decimal. Desiatsky comandavam 10, Sotsky 100 e Tisiatsky um regimento inteiro. Acima deles estava o voivoda, o comandante militar, que podia liderar mesmo sem a participação direta do príncipe. Esses títulos não eram só palavras bonitas. O Desiatsky ou Sotsky podia ser um jovem guerreiro, enquanto o voivoda vinha da guarda experiente e era o braço direito do príncipe. Já os Tisiatsky, que encontramos nas fontes dos séculos X a XII, muitas vezes se transformavam em figuras quase políticas. Eles não apenas lideravam o exército, mas também representavam os interesses da comunidade urbana. No final das contas, os títulos da Druzhina não são apenas sinais de distinção, mas um verdadeiro sistema de poder. Um liderava a formação, outro negociava, e alguns até interrompiam o príncipe no conselho. Assim, a Druzhina valoriza qualidade, não quantidade. Eram poucos, mas eram eles que faziam a diferença entre uma revolta camponesa e a verdadeira força militar do príncipe. Funções em tempos de paz. Os Druzhiniki não ficavam à toa esperando guerra. Serviam como serviço multifuncional do príncipe. Alguns coletavam tributos e garantiam que tudo funcionasse corretamente nos locais, outros atuavam como guarda e força de segurança. E os mais próximos cuidavam da diplomacia e da administração. Parte dos Druzhiniki era enviada pelo príncipe para o Kormleni, missões temporárias para administrar terras. O Druzhinik virava administrador, resolvia questões locais, coletava impostos e garantia o comércio. Nas cidades surgiam os Posadniki, administradores que representavam o poder do príncipe localmente. Assim, a Druzhina era mais que força militar, atuando também na administração, protegendo o palácio do príncipe e controlando a economia regional. Eles eram funcionários, juízes e forças de segurança ao mesmo tempo. E se lembrarmos que todos eles carregavam espadas, fica mais claro porque a autoridade do príncipe raramente era questionada. Vida cotidiana e status na corte. Para entender como os guerreiros viviam na corte do príncipe, vale a pena olhar as descrições árabes. Ibn Fadlan, que esteve entre os russos, deixou relatos que até hoje são lidos como reportagens etnográficas. Ele se impressionou com a união da bravura militar e o estilo de vida peculiar. Os guerreiros em campanhas ou paz sempre cercavam o príncipe como guarda pessoal. Cada um possuía uma escrava serva que cozinhava, servia, ajudava nas roupas e participava dos rituais de purificação. Fadlan também percebeu algo estranho. Todos lavavam o rosto na mesma bacia, um após o outro. Para um observador árabe, isso parecia uma violação gritante da higiene, mas para a Druzhina isso era normal. Um hábito, não motivo de constrangimento. Na corte, os Druzhiniki tinham privilégios. Sentavam-se com o príncipe, participavam dos banquetes e recebiam presentes. Quanto mais próximos do príncipe, mais poder e honra possuíam. Mas a vida deles seguia difícil e severa. Os banquetes e o luxo coexistiam com a constante prontidão para montar a cavalo e partir para uma campanha. Assim se formava a imagem especial do Druzhinik, um guerreiro cercado de respeito, mas que não estava livre das dificuldades do dia a dia.
Seu status era determinado não apenas pela riqueza, mas também pelo lugar à mesa do príncipe e pela proximidade ao centro do poder. Equipamento e proteção. Como era um družinik? Agora vamos imaginar um družinik dos séculos XI. Em tempos de paz, ele podia usar um caftã simples ou uma camisa de lã, mas ia para a guerra totalmente equipado. Para se proteger, a maioria dos guerreiros comuns vestia armaduras sobre roupas simples de linho. No início, talvez fossem feitas de couro, mas logo foram substituídas por cota de malha ou armadura de escamas. Os guerreiros mais ricos usavam lamilares bizantinos, armaduras feitas de placas conectadas por cordões. Na cabeça, usavam um capacete, geralmente em forma de cone, às vezes do tipo escandinavo, com um avental de malha para proteger o pescoço. O escudo variava conforme a moda e as necessidades. Podia ser redondo, de madeira revestida de couro ou mais alongado, lembrando o bizantino. Os guerreiros especialmente ricos podiam ter grevas para proteger as pernas. Agora, sobre as armas, a mais básica e universal era a lança. Era mais barata que a espada e mais prática na formação. Podia ser usada para golpear, arremessar ou manter o inimigo à distância de cada guerreiro. Havia ainda o machado de guerra, vindo da tradição vareg. Massas ou kisteni também eram usadas, armas simples, mas muito eficazes contra armaduras. O principal símbolo do družinik era a espada. As espadas varegues da Escandinávia eram consideradas luxo, enquanto as lâminas curtas bizantinas eram mais práticas para combates próximos. Com o tempo surgiram sabres, influenciados pelos vizinhos das estepes. Para o combate à distância, os družiniks usavam arcos, que podiam ser simples ou compostos, emprestados dos nômades. Flechas com pontas de osso e ferro perfuravam armaduras leves, e um arqueiro habilidoso era valorizado tanto quanto um bravo com espada. Bestas são raramente mencionadas, sendo exceção à regra. No fim, o guerreiro impressionava. Elmo, cota de malha, escudo, lança e espada compunham o básico de um cavalheiro. Ricos decoravam tudo com luxo, pobres de modo simples, mas a essência era igual. O armamento da tropa refletia aquela mistura cultural em que vivia a Rússia. Espadas do norte, armaduras bizantinas, sabres das estepes e lanças eslavas. Tática, cavalaria e influência das estepes. Nos primeiros séculos, a tropa lutava como infantaria, formando uma parede de escudos. Era simples, mas eficaz para a defesa. Escudos juntos, lanças à frente, difícil de romper. Às vezes, formavam em cunha para romper a formação inimiga. A desvantagem era óbvia. Essas formações eram vulneráveis à cavalaria veloz dos povos das estepes. Os esquemas de combate ficaram cada vez mais complexos. No século XI, a fonte já cita a divisão do exército em regimentos: avançado, principal, emboscado e de guarda. Os družiniki formavam o núcleo desses regimentos e a milícia se reunia em torno deles. O comando ocorria por estandartes e sinais. Uma bandeira levantada ou o som da trombeta podiam decidir a batalha mais rápido que as espadas. Com o tempo, a cavalaria virou o principal trunfo da drujina, claramente influenciada pelos vizinhos das estepes. Os príncipes da Rússia rapidamente entenderam. Se você quer alcançar um nômade ou pelo menos sobreviver a um confronto com ele, monte a cavalo. Os družiniki jovens atuavam como cavalaria leve. A tarefa deles era realizar ataques e reconhecimento rápidos pelos flancos. Sabiam agir como nas estepes, atacar, recuar e atacar de novo. A drujina mais velha tinha função mais séria, cavalaria pesada. Guerreiros ricos podiam ter bons cavalos, armaduras para eles, mantas acolchoadas e até placas de escamas ou lamelares. Assim, a drujina unia o treinamento de infantaria do norte da Europa à tática móvel das estepes, tornando-se uma ferramenta versátil. A pé, formavam parede de escudos. Montados, perseguiam o inimigo ou davam o golpe decisivo. Essa dualidade na arte militar permitiu aos príncipes lutar com sucesso contra povos das estepes, bizantinos e vizinhos eslavos. Preparação e cotidiano militar. Se imaginarmos um družinik, queremos pensar em treinamentos intermináveis, como os espartanos, mas na realidade tudo era muito mais prosaico.
Exercícios constantes eram raros. As habilidades se aprimoravam em campanhas, caçadas e na guarda. A guerra era a principal universidade do Družinik. Em tempos de paz, a vida da Druzina se desenrolava na corte do príncipe ou em seu acampamento. Lá, tudo era dividido em deveres. Uns faziam guarda nos portões, outros acompanhavam o príncipe em viagens, outros ainda resolviam questões administrativas. Alguém até podia se dedicar ao treinamento de forma mais prática, competições entre si ou caçadas que eram consideradas preparação para o combate. A vida do Družinik estava longe do luxo. Viviam em comunidades, dividiam a comida e as tarefas. A hierarquia era sentida em tudo. Os mais jovens podiam servir como ajudantes dos mais velhos, mas isso era considerado parte do serviço, não uma humilhação. À noite, a Druzina se reunia à mesa comum onde discutiam as novidades, faziam planos e, claro, competiam em coragem, contando histórias sobre expedições. Assim, o Družinik estava sempre de plantão. Durante o dia, ele protegia o príncipe ou resolvia assuntos na cidade e no dia seguinte já podia estar em uma expedição distante. Esse estilo de vida os mantinha em forma, tanto fisicamente quanto em caráter. Remuneração, saque e o mercado de prata. Servir na Druzina era questão de honra e também lucrativo. O príncipe tinha que alimentar, vestir e armar seus guerreiros. Isso significava salário em prata ou peles, presentes como armas e armaduras, e às vezes concessões de terras. A principal renda da Druzina vinha do saque. Nas campanhas, o príncipe dividia os espólios com seus homens, caso contrário, a Druzina fugia para um senhor mais generoso. A economia da Rússia primitiva girava em torno da prata. Por muito tempo, não havia moeda própria. Circulavam dirhams árabes, chamados de kunas. Eles eram cortados e pesados em balanças, originando grivnias e rublos, literalmente barras cortadas. Cada guerreiro podia ter sua própria balança e conjuntos de pesos. Afinal, confiar apenas na palavra na hora de dividir o saque era arriscado. Com o tempo, os príncipes passaram a emitir moedas próprias, mas durante a Druzina clássica, a prata seguia como principal padrão de riqueza. Cada expedição era tanto uma campanha militar quanto económica. Quanto mais sucesso, mais rica a Druzina e mais forte o príncipe. Assim, a vida do guerreiro da Druzina dependia do mercado da prata. Sem os tilintantes dirhams e as reluzentes grivnias, a Druzina logo perderia a lealdade e o príncipe, o poder. Assim, espada e dinheiro caminhavam juntos na antiga Rússia. Evolução da Druzina. No século XI, a Druzina já não era mais o antigo clube de combate dos amigos do príncipe, tornando-se gradualmente uma instituição de poder. A Druzina Sénior adquiria terras, propriedades e começava a desempenhar um papel político independente. Na prática, o príncipe tornou-se refém dos interesses de seus próprios homens. Eles podiam apoiá-lo ou podiam mudar de lado para o rival. A Druzina Júnior continuava sendo o apoio de força. Eram os mesmos Gridas e Otroki que protegiam o palácio e formavam o núcleo de combate. Mas eles também podiam subir na hierarquia, tornando-se boiardos. Assim, a Druzina deixava de ser apenas uma comitiva militar e se transformava em um elevador social e uma escola para a futura elite. No século XII, com a fragmentação, a Druzina muda mais. Surgem grupos únicos ligados a príncipes locais. Em alguns lugares vira núcleo da nobreza boiarda, em outros, elite urbana. No século XIII, seu papel militar é gradualmente substituído por novas formas de organização, como milícias e homens de serviço. Foi a Druzina que lançou as bases, mostrando que o poder depende não só do carisma do príncipe, mas também do apoio de pessoas armadas e leais. Em vez de conclusão, há muitos estereótipos associados à Druzina. Primeiro, os Družiniki não eram como cavaleiros europeus. Os cavaleiros tinham juramentos, hierarquia de vassalos e posses hereditárias, enquanto a Druzina mantinha relações pessoais com o kniaz. Sirva se quiser, caso contrário, procure recompensa melhor em outro lugar. A segunda ilusão é achar que a Druzina era só a guarda pessoal do kniaz. Na verdade, ela também atuava como polícia, tribunal e cobrava impostos, sendo bem mais do que uma multidão silenciosa. Os Družiniki podiam contestar o kniaz ou até partir se ele perdesse a autoridade. A Druzina era o núcleo do poder na antiga Rússia, não só um grupo militar. Ela unia armas e administração, tradições do norte e das estepes, lealdade entre amigos e um pragmatismo severo. Sem a Druzina, o kniaz seria apenas o chefe de uma tribo. Com ela, ele se tornava o governante de um estado.
Foram exatamente os Druzhiniki que permitiram à Rus dar seus primeiros passos na história, com uma lança, uma espada e uma grivnia de prata nas mãos. E hoje podemos vê-los não apenas como guerreiros do passado, mas também como símbolo daquela época, quando lealdade, força e armas decidiam mais do que qualquer lei. Por hoje é só. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau a todos.